Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz com toda essa trajetória que nós construímos juntos e sabe, estamos na reta final. Essa aula é mais a última e encerramos o nosso curso. Eu estou muito satisfeita e espero realmente que você também esteja. Em nossa última aula, nós mergulhamos no desafiante estudo de casa do professor Henrique, lidando com uma classe noturna de estudantes de enfermagem cansados e desengajados. É familiar a você essa situação? Nós então tivemos que revisitar estratégias fundamentais de motivação e afetividade e exploramos como elas podem ser aplicadas para reacender o entusiasmo dos alunos em um ambiente tão exigente. Vamos então comparar as 5 sugestões que vamos fazer agora para ajudar o professor Henrique com as que você respondeu. Vamos pensar juntos? Vamos sugerir ao professor Henrique o ensino modular e a aprendizagem guiada em pares. O que seria isso? Diríamos assim, professor Henrique, você pode dividir os conteúdos em módulos e articular parte do conteúdo para ser realizada em casa, com a metodologia da sala de aula invertida, e outra para o estudo em pares guiada por um roteiro de estudo que aumente a atenção e o foco da leitura do material para encontrar as respostas desse roteiro e tudo isso acontecendo dentro da sala de aula. Uma segunda sugestão que nós temos para o professor Henrique é integrar técnicas de relaxamento. Ao iniciar as aulas, ele pode começar com técnicas de relaxamento ou mindfulness para ajudar os alunos a transitarem do estresse do trabalho para o foco da aprendizagem. E o que eu realmente posso fazer? Bom, trouxemos algumas coisas para você, não tudo. Técnicas de respiração, elas ajudam a baixar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, equilibrando os hormônios, equilibrando as sensações, colocando a casa em ordem. Também sugerimos que ele faça leitura de uma meditação antes do início da aula, para que o foco saia de assuntos turbulentos, do cansaço, para um assunto diferente que centralize a mente do aluno. Cantar uma música pode ser muito interessante também. Realizar alongamentos leves e pausas conscientes para reposicionar o foco ao longo da aula. Terceira sugestão que temos para o professor Henrique é integrar momento de dinâmica de alongamento com ativação. Como assim, professora? O alongamento que falamos na sugestão anterior é para relaxar. Esse alongamento aqui é aquele alongamento e ativação já pensando que eu estou com uma classe noturna, final do período, eles estão sonolentos, com o corpo cansado, então eu promovo 2 minutinhos, 3 minutinhos de uma atividade em que ele levanta, ele vai se movimentar, vai ativar o sangue, pode ser uma dinâmica, uma brincadeira, alguma coisa que vai romper com a sonolência, com a apatia e vai melhorar o rendimento da atividade que ele vai retomar em seguida com seus alunos, porque a circulação sanguínea foi despertada e os músculos foram ativados e a gente consegue então dar um upgrade nesse final de noite dos nossos alunos. Outra sugestão para o professor Henrique é o feedback positivo e contínuo. Manter uma rotina de feedback positivo que venha reforçar o sucesso dos alunos, por menores que eles sejam, porque isso estabelece um sistema de reconhecimento do esforço contínuo e todo ser humano quer ser amado e ser reconhecido. Muitas vezes nós carregamos um piano nas costas simplesmente porque a outra pessoa que está trabalhando comigo é uma pessoa que eu quero bem, e isso funciona na relação aluno-professor. A última dica que nós temos para o professor Henrique é o espaço de partilha de sucessos e desafios. Em alguns momentos ao longo do semestre, oportunizar momentos na aula ou em fóruns online onde os alunos possam trocar ideias, compartilhar experiências positivas, desafios relacionados ao curso. E esta abertura pode aumentar a coesão do grupo, a empatia entre os alunos, a sensação de pertencimento, de não estarem sozinhos em suas jornadas. E isso fomenta um ambiente de aprendizagem solidária e motivada. Eu não sei o que você escreveu, não estou com seus relatórios agora, mas tem coisa que foi parecida e tem coisa que foi diferente. E é assim que a gente aprende juntos. Na soma das tuas ideias com as ideias que nós temos, o nosso manual vai ficar cada vez mais rico e recheado de muita informação útil, interessante e aplicável. Mas agora vamos conversar sobre o tema da aula de hoje? Atitude proativa versus atitude reativa dos alunos. Qual é o poder da autorregulação sobre
essa postura dos alunos? Bem-vindos então a uma aula essencial para compreender essa dinâmica dos alunos que são proativos e os reativos. Vamos também mergulhar nas estratégias de autorregulação e descobrir como cada abordagem pode afetar a jornada educativa dos estudantes. E aqui nós vamos passar pelas 4 dimensões. Quer saber mais sobre as características dos alunos proativos e reativos primeiro? Certo. Venha comigo então. Os alunos proativos, eles são os planejados, aqueles planejadores, sempre à frente do jogo. Eles pensam no futuro, eles definem o objetivo claramente, eles adaptam o seu estudo conforme avançam, são alunos que raramente são pegos de surpresa e que gerenciam o seu aprendizado com autonomia. Já os alunos reativos, estes tendem a viver o momento, muitas vezes agindo apenas quando o prazo está muito apertado, bem pertinho mesmo do limite. Eles podem se beneficiar de uma estrutura mais guiada, porque isso os ajuda a encontrar o caminho para uma aprendizagem mais autônoma e eficiente. Quais seriam então estratégias autorreguladas para serem sugeridas para esses 2 tipos, esses 2 perfis de alunos? Para os proativos, tem coisa para melhorar? Claro que tem, sempre tem. Então, para os proativos, nós podemos ajudá-los a aprimorar, a sofisticar as técnicas que eles já usam muito bem, como planejar, monitorar e adicionar novas ferramentas para avaliar o próprio desempenho e adaptar essas estratégias às suas realidades de avanços, de ampliação de fronteira. São alunos que poderão ir muito longe, quanto mais longe eles vão, maior a exigência, então eles também precisam ajustar essa proatividade deles. Já para os reativos, eu sugiro a introdução de blocos de construção da autorregulação. Como definir objetivos atingíveis, do tamanho do meu braço que eu alcanço? Como gerir o tempo de maneira inteligente? Como começar a praticar a avaliação? Eu preciso começar da base, porque ele é desregulado, então ele precisa dessa base e quem pode fornecer isso é o professor. Agora, imagino que você queira saber como eu posso encorajar a mudança de um aluno reativo para um aluno proativo, não é mesmo? Sabe, a chave está em construir a confiança dos alunos em suas capacidades. Isso significa criar um espaço que celebre os pequenos sucessos para que ele tenha vontade de ter sucessos médios, sucessos grandes, sucessos extraordinários. Fornecer apoio constante e ferramentas que possam ajudá-los a se tornarem mestres do seu próprio aprendizado. E para tornar nossa aula um pouco mais interessante, eu convido você a prestar atenção em 2 estudos de caso realistas que eu trouxe para despertar o nosso olhar analítico e estratégico como educador. Vamos ao estudo de caso 1. Eu quero que vocês conheçam a Júlia. Ela é uma estudante do curso de enfermagem, costuma rascunhar um roteiro de tarefas com a data de entrega, tempo previsto para realizar as suas tarefas. Normalmente ela faz levantamento dos materiais, dos recursos, tempo, suporte necessário para concluir suas atividades. E realmente isso funciona porque ela entrega suas atividades sempre antes do prazo final. No entanto, Júlia enfrenta dificuldades nas disciplinas que exigem habilidades práticas, que focam em procedimentos, porque ela tem a tendência em focar excessivamente na teoria. Ao perceber essa dificuldade, Júlia procurou sua professora e compartilhou o que a fazia se sentir insegura. Também pediu ajuda a uma colega que tem desempenho melhor nas aulas práticas. Qual é o tipo de perfil de estudante que se observa em Júlia? Quais são os elementos que evidenciam este perfil? Vamos observar o que tem acontecido com a Júlia. A Júlia utiliza bem as fases de previsão e desempenho de Zimmermann, porque ela faz um bom planejamento, ele é meticuloso e tem uma abordagem proativa às atividades. Ela planeja com antecedência e ela também executa as tarefas diligentemente antes do prazo. Consegue manter um ritmo e foco, que é a fase do desempenho. Quando chega na fase da autorregulação, ela realiza essa autoavaliação e procura um aprimoramento com sua professora e com a colega que tem melhor desempenho do que ela. Tudo isso após perceber sua dificuldade, ou seja, a fase de autorreflexão está acontecendo. Porém, ela tem uma dificuldade, quando se depara com os desafios de habilidades práticas, ela tem um obstáculo e não está conseguindo resolver isso. Porque Júlia é uma aluna proativa, mas alunos proativos também têm seus desafios. Então, como instrutores, nós temos a chance de guiar Júlia para um equilíbrio entre teoria e prática, podendo então fazer algumas ações específicas, personalizadas, como incentivar uma autoavaliação dela após a aula prática, para que ela consiga identificar detalhadamente ou bastante especificamente qual é o problema.
qual é o desafio para poder encontrar a solução para isso, para ir direto à causa, reconhecendo então a possibilidade de ter progresso e sucesso. Também é importante que a professora crie um canal aberto de comunicação para suporte, porque a aluna pediu ajuda, então ela espera um feedback. Além disso, se a professora apontar recursos como simuladores online, a Júlia poderá praticar antes da atividade prática real, diminuindo o estresse, aumentando a confiança e provavelmente o seu desempenho nos procedimentos clínicos. Vamos agora para o estudo de caso 2. Nós temos aqui o aluno Bruno. O Bruno é um estudante do curso noturno de enfermagem e normalmente o Bruno precisa de estímulo externo para entrar em ação. Se o professor não chama o Bruno, não o incentiva durante as aulas, ou se o Bruno não está sob pressão de prazos sobre atividades e avaliações, ele tende a procrastinar. Bruno apresenta pouca confiança em si. As suas atividades realizadas em grupo, ele geralmente manifesta um comportamento apático e não gosta muito de exercer algumas responsabilidades que tenham exposição. O professor sempre escuta Bruno comentar que havia muito conteúdo na aula para pouco tempo, ou que ele teve problemas de saúde e isso dificultaram o estudo, o seu rendimento. Pensando no Bruno, qual é o tipo de perfil de estudante que se observa em Bruno? Esse é bem fácil, né? Ele é um aluno reativo, a história já conta isso. E existem muitos Brunos em nossa sala de aula. A atividade do Bruno reflete uma ausência de planejamento, ele não prevê as coisas e o envolvimento dele é muito passivo nas aulas, agindo somente sob pressão, ou seja, ele tem na fase de desempenho uma performance bem ruim. E há pouca evidência de que o Bruno se engaja na autorreflexão para aprimorar suas técnicas de estudo, para se conhecer e colocar a casa dele, a mente dele em ordem e adaptar seu comportamento. Quais seriam, então, as sugestões para nós desenvolvermos o Bruno? Vamos pensar juntos? Que tal impulsionar o aprendizado de Bruno propondo uma abordagem integrada que começa com a reestruturação da rotina dele? Podemos dizer ao Bruno que ele deve olhar o espaço de tempo da semana dele e encontrar as janelas de tempo, momentos possíveis para o estudo. Por exemplo, o deslocamento do trabalho para a faculdade ou da casa para a faculdade para casa pode ser um tempo útil, bem aproveitado para o estudo. Também é possível apresentar para ele um plano de estudo personalizado com objetivos diários viáveis, ajudando a fracionar o conteúdo em partes menores, facilitando a absorção dele e a aplicação do conhecimento. É possível também que o professor incentive a criação de um diário de estudo. Sabe aquele modelo que eu comentei na outra aula que vai estar lá no manual? Então, de repente um modelo de um diário onde ele consegue enxergar, planificar as suas atividades no dia e na semana, poderão encorajá-lo a realizar essas atividades e refletir progressos em sua vida. Imagine o Bruno tendo a satisfação de marcar uma tarefa cumprida e pensar que superou uma dificuldade. Por último, nós podemos motivá-lo a formar duplas ou grupos de estudo, criando uma rede de apoio onde o aprendizado será compartilhado para fortalecer a autorreflexão de todo o processo ao final do ciclo de aprendizado. Olha, quanta coisa bacana hoje foi passado na nossa aula. Eu tenho uma instrução para atividade. Quero te contar como será a atividade dessa aula. Você terá a chance de compartilhar as suas experiências, suas vivências. Nós vamos explorar tudo isso através de um fórum via Padlet. Então fique atento à mensagem no seu WhatsApp. Você só vai precisar clicar no link do Padlet enviado para você e você será redirecionado diretamente para o nosso mural de discussão. Eu aguardo ansiosamente por suas contribuições inspiradoras. Elas serão muito importantes. Essa troca de experiências vai nos dar um arcabouço de informação para enriquecer o nosso manual. Muito obrigado por sua participação e nos vemos na próxima aula, a última aula do curso de autorregulação da aprendizagem. Até lá!